Amigo corretor, que bom receber você em mais uma edição do Sincorcast ao vivo, hoje aqui no Sincor São Paulo. E eu já quero fazer aquele pedido especial que vocês já estão acostumados e quem é novo por aqui já vai ficar sabendo. Interaja com a gente aqui no chat do YouTube. Envie seu comentário, suas perguntas, que ao longo do programa nós vamos responder ao vivo tudo sobre o que você quiser saber sobre a Prudential e o nosso convidado de hoje especial. E segura aí porque a gente tem premiação sim. Sempre no final do programa nós vamos sortear uma inscrição para o Conec 2025. Para aqueles corretores de seguros associados que geraram o número da sorte no aplicativo Sincor Digital, vai concorrer a uma inscrição para o Conec. Se você não fez, vai lá rapidinho que ainda dá tempo. A gente espera mais uns minutinhos para saber se você ou quem mais já tenha gerado o número da sorte aí para ser o premiado. E também nós vamos sortear um notebook para aqueles que fizeram o cadastro do cartão de crédito na recorrência, com a mensalidade da contribuição associativa. Então hoje, para quem fez o cadastro, nós vamos sortear um notebook. Bom, e agora aqui para falar sobre a pauta, sobre o nosso convidado, nós estamos com o diretor de desenvolvimento de franquias da Prudential do Brasil, Luiz Henrique Cruz. Ele vai falar um pouco sobre as práticas de sistemas de franquia da Prudential do Brasil, além de oportunidades comerciais para os corretores de seguros e, claro, também que o nosso bate-papo será conduzido pelo nosso presidente Boris Berti. Fala pessoal, bom dia corretores, corretoras de seguros. Em primeiro lugar, nós estamos fazendo o primeiro Sincorcast depois do aniversário oficial, domingo passado, do Sincor São Paulo, completando seus 90 anos redondinhos de vida. Boa sorte, Sincor. Futuro saudável, longo, sustentável, é tudo que a gente deseja. E também, Camila, legal, todo mundo pode ver aí o nosso logo na tela, que vai ficar aí o ano inteiro comemorando os 90 anos do Sincor, num design todo elaborado aí pela nossa equipe de comunicação, mostrando já o rumo para os 100 anos, e eu espero que todos nós aqui estejamos bem de saúde para comemorar esse número mais bonito ainda, né? Esses números redondos, eles têm aí um significado, tocam no coração da gente. Mas eu já quero aproveitar também para agradecer ao Luiz Cruz, corretor de seguros, nós vamos falar sobre isso também, tendo aceito o nosso convite. Você é o responsável pela área de franquias da Prudential. Eu queria que você desse um bom dia aí para os corretores que estão nos prestigiando, Luiz. Obrigado pela tua presença. Eu é quem agradeço o convite, Boris. Salve, pessoal, salve todos os corretores. E tenho certeza que hoje também temos alguns franqueados que estão nos ouvindo, então salve a todos vocês. Prazer estar aqui, Boris, com vocês, sobretudo nessa data especial, primeiro Sincorcast, logo depois do aniversário de 90 anos dessa casa, tão importante para o desenvolvimento da categoria, para o desenvolvimento do setor. É uma honra para mim estar aqui, Boris. Legal, Luiz. E esclarece para a gente, você está com a sua habilitação protegida, suspensa agora em função da tua atuação na Prudential, mas você é corretor de seguros. Pois é. E diga de onde você de que região do estado, né? Vamos cumprimentar os nossos amigos do interior também. Pessoal, então, como o Boris falou aqui, né, eu costumo brincar com todo mundo, eu também já tive lá atrás, já caminhei aí pelos caminhos que conduzem vocês. Em 2007, conheço um pouco desse mercado, conheço um pouco dessa vivência aqui do corretor e me torno um corretor em 2007, Boris, e toco aí a minha habilitação, minha corretora, até 2012. E aí acabei cedendo aí ao canto da sereia e me tornando funcionário da Prudential a partir de 2012. Então, como você falou, está suspenso, mas pode ser um plano aí de médio prazo, né, Boris? Quem sabe lá no futuro, Deus pertence, né? Isso aí. E o Boris perguntou, eu sou nascido aqui em São Paulo, sou paulistano, pessoal, me criei ali no bairro de Interlagos, né? Durante boa parte da minha vida a gente morou lá, Boris, com os meus pais, e vivi bastante tempo ali também na região de Assis, aqui pertinho do Paraná. Então, o pessoal aí que está ouvindo da gente da Regional de Assis, um abraço para todo mundo, uma terra que eu carrego com muito carinho também na minha história. Manda um abraço para o nosso amigo, nosso diretor regional. Tá lá o Jobel. Jobel, abração para você aí, tá ouvindo a gente. Né, preciso voltar lá mais vezes, ainda tem família lá, meu padrinho tá lá. Legal. Tem que prestigiar o pessoal, né, Boris? Tá. Vamos desmistificar, conhecer um pouco a Prudential no mundo e a Prudential no Brasil. Queria que você desse aí um posicionamento da companhia. Bora lá, Boris. Gente, a Prudential, ela é uma multinacional americana, nós estamos com 149 anos, Boris, então ano que vem a companhia completa
um século e meio aí de existência de atuação, e assim como essa casa que a gente está falando, que foi fundada aí através de corretores que atuavam no segmento de vida, a Prudential também inicia sua trajetória lá atrás, em 1875, também com uma seguradora fundamentalmente de vida, Boris. Então essa questão de proteção, de desenvolvimento aí, desses produtos voltados para a proteção de pessoas e para a vida, ela está no DNA da companhia desde a fundação. Lá atrás a gente começa com um seguro de baixo capital, naturalmente, né, Boris? Nós estamos falando de 1875, né, pessoal? E um baixo prêmio, era coletado semanalmente ali, 3 cents a week, lá, como a gente costuma dizer lá dentro. E aí a companhia, então, se desenvolve a partir disso e hoje, naturalmente, quando a gente olha para o mercado americano, ela tem uma importância não só dentro desse segmento de atuação original do seguro, mas a gente acabou se expandindo para outras fronteiras, gente, para além ali do segmento de seguros, mas que estão relacionadas com o mercado financeiro. Então você tem desde produtos ali voltados para annuities, uma série de outras atuações, e hoje a companhia está presente em 40 países com algum tipo de atuação, Boris. Em alguns deles, incluindo o Brasil, a gente tem uma atuação basicamente exclusiva no segmento de seguro de pessoas, seguro de vida, como a gente fala aí no popular, e aqui no país a companhia está desde 1998. A gente tem 26 anos de atuação, então um pouquinho ali, plano real, ainda estava engatinhando, né, Boris? Recém-estabilizada a economia brasileira, a gente acha a oportunidade de trazer produtos um pouco mais sofisticados para o mercado brasileiro, e é isso que a gente vem fazendo nos últimos 26 anos, Boris. Propondo para os corretores, propondo para o mercado brasileiro aqueles produtos que anteriormente a gente não tinha acesso aqui, né, gente? Então, acho que isso abre uma outra avenida, a gente vai conversar sobre isso longamente, hoje tenho certeza. E é isso, assim, então fazendo curta, longa história, é isso, Boris. Vamos desmistificar algumas coisas, né? O cidadão, ou já corretor de seguros, ele não tem a necessidade de ser alguém exclusivo da Prudential, tanto para a parte de franqueados, que nós vamos falar daqui a pouquinho, como corretor. Ou seja, se eu quiser ter alguém no meu escritório dedicado a vender produtos da Prudential, pode vender os outros produtos também no Vida, etc., é liberado, né? Porque aí, muita gente acha que é uma coisa exclusiva, é uma concorrência exclusiva. Estou certo no que eu estou te falando? Certíssimo, Boris. Então, nesse sentido, a gente está super alinhado com o que o mercado pratica, com a legislação de corretores. E tanto no canal de franquias, a gente tem outros canais de distribuição. E um dos canais importantes, pessoal, principalmente de 2012 para cá, é justamente a parceria com vocês, amigos corretores aí que estão ouvindo a gente. Então, hoje, Boris, se o corretor lá na ponta quer colocar a Prudential como uma das opções para o cliente dele, ele tem toda a assessoria, tem uma área específica. Naturalmente, ela não está ligada hoje à vice-presidência de franquia, onde eu atuo, né, Boris? Claro. Mas a gente tem toda uma estrutura que foi criada para atender o amigo corretor que entende que o produto vida, o produto de pessoas, ele precisa estar presente no portfólio, né, Boris? Por várias razões, né? Hoje a gente tem tido cada vez mais sofisticação desse segmento e a gente tem interesse também em conhecer, em se aprofundar nesse relacionamento. Mas se o corretor de seguros, ele quiser, ele tem os vários canais, mas ele pode também buscar uma das franquias e se cadastrar. Mas eu quero ir além. Se eu gostei da entrevista aqui, o pessoal que está nos assistindo gostou, e esse corretor, quer ser um franqueado, vamos pegar Assis, ele quer lá montar uma franquia lá em Assis, ele vai te procurar, vai procurar o teu time e ele pode, independente da atuação dele como um corretor de seguros, fazendo seu automóvel, seu condomínio, seu garantia, ele pode montar uma estrutura, pegando lá algumas pessoas para serem atreladas à franquia dele, ele tem essa liberdade. Tem essa liberdade, Boris, né? A gente cresce no Brasil, Boris e pessoal, através do que nós chamamos de master franquias. Então, uma parte do trabalho que cabe à Prudential enquanto franqueadora, ela é compartilhada com essa figura que a gente tem na nossa rede, gente, chamada master franquia. Atualmente são aproximadamente 250 empresas nessa categoria, e o objetivo principal desses master franqueados é justamente auxiliar a companhia, auxiliar a franqueadora no crescimento e no desenvolvimento dessas operações. Então, se o amigo corretor que está do outro lado, ao final da entrevista, entende que pode ser uma alternativa para o crescimento, negócio, claro. Cara, prudential.com.br, clica no link ali, seja um franqueado,
faz ali o preenchimento das informações e a gente vai dar o tratamento devido, vai encaminhar isso para a Master Franquia que trabalha aquela região e vamos ter prazer em conversar, entender um pouco melhor ali se tem esse casamento, né? Se dá match, né, Boris? Como o pessoal fala na moda. É importante dar match. Você olha a região, você olha a estrutura, o conhecimento. Ok, você aprovou a ficha do cidadão. Vê se ele é sócio do Sincor. Você dá uma checada na pessoa. E aí existe todo um treinamento. Né? Isso aí. E aí é a minha pergunta. Esse treinamento, claro, produto, que eu quero falar mais tarde com você, mas também técnica de venda, abordagem, absorver os leads que ele já tem no computador dele. Tudo isso é uma missão que você, teu pessoal se responsabiliza em fazer. Isso aí, Boris. Acho que sua colocação, teu entendimento a respeito do negócio está perfeito, né, gente? E isso tem a ver, pessoal, com a nossa veia franquia, né? Acho que quando a gente está conversando sobre franquias em geral, todos nós aí conhecemos ou temos algum grau de entendimento a respeito do mercado de franquia, e a gente está falando muito sobre alguns pilares que formam o mercado. Então você vai falar de marca, né, Boris? Necessariamente uma franquia ela tem que envolver a marca. Você vai falar de produtos e serviços, então óbvio que aquele corretor ele passa a ter, a partir do momento de franqueado, acesso a um tipo de produto, a um tipo de serviço, que talvez o amigo corretor que opte por continuar simplesmente como uma corretora, ele não teria. Alguns produtos a gente trabalha exclusivamente no canal de franquias, né, Boris? Além disso, você tem toda essa parte de suporte, mas mais do que isso, Boris, e aí eu acho que tem o ponto que você trouxe na tua pergunta, o processo, gente. Então, claro que tem toda uma preocupação no desenvolvimento ali de produto, em explicar as condições gerais, em aprofundar com todos os franqueados o conhecimento dos produtos. Isso é óbvio, a gente precisa ter isso até para o mercado ser bem atendido. Mas eu acho que o ponto-chave aqui do processo de treinamento da Prudential, Boris, sobretudo no caso de franquias, que a gente muitas vezes acaba pegando a pessoa, o empreendedor, a empreendedora que não tem conhecimento do mercado de seguros, você tem um aprofundamento muito grande no processo, Boris. E esse eu acho que é o grande trunfo que a gente entrega para o franqueado. É a forma de fazer, pessoal. Então a gente vai desenvolvendo conceitos e preparando para aquela pessoa, para aquela família ou para aquela empresa, né, Boris? E aí, então, esse processo é o que vai ser trabalhado num primeiro momento de uma maneira mais intensiva, Boris. Então, o que a gente chama de programa de estudo, ele dura ali o primeiro mês do nosso relacionamento com aquele novo franqueado, né, Boris? E aí, a partir desse primeiro mês ali de desenvolvimento, já começa todo o acompanhamento por parte da Master Franquia, e esse treinamento on the job, vamos dizer assim, ele vai durar aí pelo menos os 2 primeiros anos de operação. Então, tudo isso, Boris, é o que faz a gente potencializar o sucesso dos empresários, das empresárias que aceitam o modelo de franquia ali como uma alternativa para o desenvolvimento. Vamos esticar um pouco a corda. Bora lá. Aqui. Eu me interessei em ser um franqueador. Vou lá, você me aprovou, conversamos, você viu o potencial. Associado Sincor. Associado Sincor, claro. Aí, o treinamento para recrutar novas pessoas para a minha franquia, né? Eu quero mais gente na minha franquia. O acompanhamento, eu acho que isso você falou, mas eu quero deixar registrado, no conhecimento do produto. Eu quero depois ter um capítulo só para a gente falar da evolução do Vida e da evolução dos produtos que a gente conversava aqui antes da gravação. E um material de divulgação, de marketing, de produto. Esse trinômio aqui você garante para o franqueado? Totalmente, Boris. Eu vou voltar um pouquinho, gente, naqueles elementos-chave lá, característicos de franquia que eu falava agora há pouco, e acho que o Boris trouxe aqui pra gente conversar muito bem. Então, necessariamente, você tem que ter a marca, né, Boris? Então, de fato, quando um franqueado, quando um corretor opta por aderir, por entrar na nossa rede, por comprar a franquia Prudential, gente, ele vai atrelar a marca dele ou dela, como empresário, como empresária, a uma marca, como eu falei para vocês, de quase 150 anos. Então, empresta um pouco dessa questão de credibilidade. Claro que a gente precisa respeitar o legado do Rochedo, né, gente? Então, tem todo um apoio para a utilização do que a gente chama hoje de co-branding, tem manuais para isso, né, Boris? Justamente para que o amigo corretor, o agora franqueado, faça bom uso, faça um uso correto desse legado, desse Rochedo. Quando a gente está falando de materiais, toda a parte de suporte, de treinamento, gente, isso faz parte, está ali
colocado dentro da nossa pele aqui como algo intrínseco ao modelo de franquia. Então tem toda uma plataforma de treinamento, a gente chama ela carinhosamente de ProEAD, né, Boris? Então você tem todo um desenvolvimento, uma espécie de universidade corporativa, que a gente vai trabalhar todas essas questões, envolvendo aspectos como o propósito do vender seguro, mas envolvendo aspectos técnicos também, né, Boris? Como você bem trouxe. Conhecimento, aprofundamento, uma condição geral, uma técnica nova de abordagem, uma maneira de pedir recomendação e de fomentar o negócio. Então, isso tudo vai ser trabalhado nessa linha de treinamento, alguns presenciais, né, Boris? Outros usando a estrutura da ProEAD. E, finalmente, pessoal, quando a gente está falando de material de comunicação, a gente tem todo vamos dizer assim, uma oferta aqui para o franqueado, para que ele faça uso. Isso pode passar desde o cartão de visita eletrônico que a gente entrega para aquele franqueado, Boris. Tem site hoje, a gente chama de franquia digital, então todo o posicionamento na web daquele agora franqueado vai ser feito por intermédio ali de uma plataforma que a gente oferece. A gente tem hoje uma plataforma vastíssima em termos de postagens em mídias sociais, Boris. A gente reconhece hoje que boa parte dessa reputação do franqueado ou do corretor, ela é criada no ambiente digital, pessoal. Então, tem todo um suporte para que o franqueado se comunique, a franqueada se comunique da maneira mais adequada possível nesse ambiente web, justamente para criar a reputação positiva que lá na frente vai virar venda para ele, para ela e para a Prudential. Né? Aqui no Esquenta a gente conversava também, só quero agora dividir isso com os nossos internautas, montar uma franquia. Colocar gente debaixo dessa franquia. Com tudo isso que você está falando, treinamento, dá perfeitamente para coexistir, continuando a atividade da corretora tradicional. Quer dizer, não há uma anulação, muito pelo contrário, é uma complementação de trabalho, é isso? Não é que o dono hoje da corretora, que vai ser o responsável da franqueada, ele vai consumir todo o tempo dele. Todas essas facilidades permitem essa coexistência? Boris, coexistência sim, como a gente falava, dedicação, né? Precisa. Mas claro. aí eu acho que tem esse elemento da dedicação, Boris, que isso é um mito que a gente aqui em franquia sofre, mas o mercado também, né? Eu faço parte de algumas comissões na Associação Brasileira de Franchising, né, pessoal, ABF, e a gente fala isso com várias marcas, né? O que acontece, Boris? Eu acho que um empresário, uma empresária, ele pode ser até sócio eventualmente, ele pode ter ali participação em várias empresas, mas ele só pode administrar um negócio. Então não dá para essa coisa de, eu vou pôr o pé em múltiplas canoas e vou ver o que dá. Mas nada que impeça dele pegar uma filha, um filho, um sucessor aí e falar assim, olha, eu estou Exato. trabalhando aqui eu sei fazer, aprende isso e toca. Isso. É um facilitador também num processo de sucessão? Com certeza, Boris. Isso que você falou aí, e a gente tem, inclusive na rede hoje, alguns casos de colegas corretores que talvez estão nos ouvindo aí, lá em Rio Claro, ontem eu estava lá em Rio Claro, é um exemplo disso, Boris, que aconteceu exatamente isso que você acabou de descrever. Então, a gente já tinha a constituição de uma corretora tradicional, e foi criada uma unidade de negócios para trabalhar como franquia. Então, desde que a gente consiga ter na figura de um filho, um sócio, aí é o arranjo, claro, o amigo corretor vai decidir. Mas é importante que haja essa figura da dedicação exclusiva, Boris. Não adianta a gente acreditar que o negócio vai prosperar se não tiver ali, claro, aí o balcão, que você imagine aí no seu negócio, que está nos ouvindo, mas tem que ter barriga no balcão, Boris. Hoje em dia, esse negócio de franquia, de investidor, talvez... Não, tem que ter alguém realmente... Exatamente, precisa estar pilotando. Deixa eu aproveitar, Luiz, e falar para os nossos internautas que nós já estamos abertos e prontos para receber o questionamento, as perguntas, as sugestões. Então participem, que assim que essas perguntas chegam aqui, eu recebo elas aqui e a gente vai dando mais pimenta aqui na nossa conversa. Não tanta pimenta, hein? Não, só um pouquinho. Que é isso. Pão de queijo, já que sua mãe era mineira e tal. Agora, a gente está vendo nos últimos anos um crescimento exponencial do seguro de vida. Sim. Pandemia, violência, uma conscientização, noticiário, tudo isso, né, mostra que a morte... Mas eu também queria saber se você entende, como eu entendo, e vocês trazem essa experiência de fora, as coberturas em vida. Se isso também deu uma contribuição muito grande para que o segurado, o futuro segurado, prestasse mais atenção, mesmo com a tese daqueles que o João Leopoldo, que foi presidente aqui,
não vende porque não oferece, mas quando você fala que se você tiver tal doença, se você precisar de um capital para ajudar numa cirurgia, isso tudo facilitou e contribuiu para esse desenvolvimento já constante nos últimos anos de vida, na tua opinião? Com certeza, Boris. Acho que você tocou num aspecto, a gente está vivendo um ciclo do seguro de vida, de certa forma, do seguro de pessoas, né, Boris? A gente já teve outros ciclos, outras coisas no mercado, né? Já temos algum tempinho, a gente costuma dizer que eu sou jovem há mais tempo do que alguns, né, Boris? Menos do que outros também, né, gente? Obrigado. Mas aí, mais jovem há mais tempo ali, né? Mas o que acontece, gente? Então a gente está vivendo isso. Eu escutei até essa frase do ciclo do seguro do Felipe, lá da ML Corretora, recentemente. Então, acho que a gente está vivendo agora o ciclo do seguro. E aí eu ponho dois fatores, Boris. Um é a própria existência da pandemia, pessoal. Eu sei que isso foi uma excepcionalidade nos negócios, na sociedade de uma maneira geral. Me solidarizo aí com quem eventualmente tenha perdido alguém próximo, mas é inegável, Boris, que isso de alguma maneira contribuiu para que as pessoas, a sociedade brasileira de maneira geral, percebesse como é importante você se preparar para alguma eventualidade. Então, acho que esse elemento, ele ainda precisa ser colocado na mesa, porque ele facilitou o trabalho do corretor, da corretora, seja ele franqueado ou não, que lida com o tema vida. Isso é um aspecto que foi pontual, né, gente? Sem dúvida, esse efeito ele vai passar, né? Em algum momento a gente vai acabar deixando isso lá para trás, e aí entra em cena esse elemento que você trouxe, Boris, que são as coberturas em vida. E aí, eu acredito que aqui a gente tem dois elementos importantes de trabalhar, Boris. O primeiro, e mais fundamental deles, na minha opinião, é o fato de que você oferece um leque de soluções mais amplo para aquele cliente que está ali te ouvindo, para aquela família, e isso facilita um pouco a conversa, né, Boris? Então, é muito mais fácil, entre aspas, né, gente, a gente conhecer alguém, por exemplo, dentro do nosso convívio social, que passou ali por uma doença mais séria, por exemplo, e que teve que dispor de algum capital, teve que se desfazer de algum bem. Isso a gente sempre lembra ali de uma, duas, três histórias, às vezes um pouco mais próximas da gente. Então, nesse sentido, uma cobertura em vida facilita a entrada, facilita ali o diálogo. E tem um segundo fator aqui quando a gente fala das coberturas em vida, Boris, porque de fato é uma maneira do próprio segurado materializar o benefício daquela pólice que ele comprou. Então, por exemplo, Boris, a gente tem uma cobertura hoje chamada de área de internação hospitalar. Né? A gente tem ali uma franquia, ali um tempinho mínimo, mas a partir de 5 dias de internação, o segurado Prudential pode fazer uso, naturalmente, se ele tiver essa cobertura contratada, ele pode fazer uso disso. Então, imagina, Boris, às vezes é uma situação ali, um futebol de final de semana. Né? O amigo corretor, a amiga corretora que está ouvindo a gente já deve ter visto isso. Né? Aquele atleta de final de semana que às vezes rompe um ligamento, tem que ficar um tempinho mais internado. Pô, ele vai ter, por exemplo, uma interrupção da geração de receita dele. O seguro está ali para ajudar nessa circunstância. E aí perceba, Boris, que esse pagamento ele vai ter uma recorrência. Então a gente está ajudando o segurado a materializar em vida o benefício que o seguro pode ter. Isso vai destravando, sem dúvida, outras possibilidades de comercialização aí do negócio, né, Boris? Legal. Luiz, nós já temos uma pergunta, vou pedir para a Camila formular a pergunta. Camila, manda o que temos aí. Antes de fazer a pergunta, quero só reforçar sobre o sorteio da inscrição para o Conec. Para quem ainda está com dúvida aí, para gerar o número da sorte, basta acessar com seu login e senha no aplicativo Sincor Digital. E lá na carteira digital de associado, você gera o número da sorte automaticamente e assim já concorre a uma inscrição para o Conec. E também a gente vai revelar hoje quem vai ganhar um notebook do corretor associado que fez a inscrição para recorrência no cartão de crédito da contribuição associativa. Também deixar aqui os agradecimentos a todos que estão nos acompanhando, aqui as mensagens. Tem um corretor, Boris, que deixou aqui uma mensagem para você, dizendo que você sempre dá um show para entrevista. Bom, a gente tem uma pergunta aqui da Comissão de Vida, né? Eles estão reforçando aqui sobre o papel da comissão e todos eles estão acompanhando o nosso bate-papo e ele quer saber um pouco sobre comissionamento. Eu vou te ajudar nessa, né?
Esse nosso pessoal da Comissão de Vida é espetacular e eu quero sugerir para esse pessoal convidarem o Luiz para participar de uma das nossas reuniões da comissão. E aí, porque se a gente for falar em comissão, cada produto é um produto, cada condição é uma condição, nós vamos embaralhar a cabeça e vamos dar informação meio truncada. Mas quero agradecer. Primeiro, depois você precisa me falar quem é o corretor que me elogiou aí, que eu preciso agradecer pessoalmente, pessoal muito gentil. E aí, convidar realmente o Luiz aí para vir numa reunião fechada, para discutir, para comparar. Eu acho que vai ser muito mais elucidativo e muito menos complicado para você ter todas essas diferenças, mas para não deixar sem resposta, a comissão compensa. Compensa, então, gente, pode ficar tranquilo. Daí para frente a conversa fica... Você viu, né, Boris? Você pediu pimenta, o pessoal trouxe pimenta. O pessoal já pimentou, né? Mas não foram na tua, né? Foram leve na pimenta. Mas a gente deu uma melhorada aqui na... Gente, mas vai ser um prazer participar de outras reuniões, Boris. Você tem razão, eu acho que é importante que a gente converse isso, dá oportunidade para a gente aprofundar um pouco mais. Né? E eu acho que aí tem situações mais específicas que dentro de uma comissão vai ficar mais interessante. Mas vamos inverter a pergunta, vamos falar um pouco dos produtos, né, em ramo de atuação, o portfólio que você tem disponível para esse franqueado, né, poder desenvolver. Quais são os carros-chefes, vamos dizer assim? Basicamente, pessoal, basicamente não, totalmente, né? Assim, a gente trabalha por franqueado com o ramo vida. Essa é a especialidade da Prudential, né? Então, ao contrário de outras companhias aí que atuam no mercado, a gente tem uma atuação exclusiva no segmento de pessoas, ou vida no popular mesmo, né, gente? Acho que aqui a gente está entre amigos, né, Boris? Claro. Dá para a gente usar os termos mais tranquilos. E hoje o corretor ele tem, então, uma série de produtos que vão desde coberturas vitalícias, né, gente? E aí algumas dessas coberturas incorporam também questões de doenças graves. Você tem algumas coberturas que podem ser contratadas como um opcional, também voltadas para doenças graves, seguros temporários de diversos tipos, diversos prazos aí de duração, alguns seguros temporários preferenciais, gente, então que estão voltados ali para uma saúde melhor que o cliente eventualmente tenha ou apresente no momento da contratação, e uma série de outras coberturas, como a gente falava aqui há pouco, antes da pergunta do pessoal da comissão, uma série de produtos, uma série de coberturas voltadas para pagamento em vida. E aí a gente tem desde área de internação hospitalar, tem uma série de outras questões ali que são oferecidas dentro do portfólio, justamente para beneficiar o cliente em vida. Além disso, Boris, a gente, através também do canal de franquias, o corretor franqueado Prudential, ele pode comercializar também as nossas coberturas de vida em grupo. Então, existe um canal que a gente chama aqui de franquia vende vida em grupo, que auxilia justamente ali aquele corretor franqueado que está com a gente a comercializar também as nossas coberturas de vida em grupo. Para o amigo corretor que se aproximou através do canal de corretores, aí você tem massificados, vida em grupo, aí tem produtos mais amplos, mas sempre focados na linha do seguro de pessoas, tá, Boris? É desnecessário, mas eu sou obrigado a te perguntar. Todo pós-venda, que é uma coisa que realmente procura o corretor, né? Ele é absolutamente tranquilo, eu tenho informações, a Prudential tem sistemas ótimos, o corretor não precisa se preocupar numa movimentação, num atraso de um pagamento, tudo isso é dado um suporte, vou chamar de importantíssimo para o franqueado e para o corretor que está nessa franquia? Com certeza, Boris. A gente tem um entendimento muito claro, Boris e pessoal que está nos assistindo aí, de que o franqueado ou o corretor, ele está ali no dia a dia dando a cara em nome daquela empresa. Então, a gente precisa ser um fornecedor relevante para aquele empresário, para aquela empresária que acreditou na nossa proposta de valor. Então, como você falou, Boris, toda essa parte, tanto do ponto de vista de financeiro, então, acompanhamento de pagamento das apólices, acompanhamento do comissionamento, toda essa parte, digamos, ali da parte operacional, vamos dizer assim, ao longo da vida útil de uma apólice, Boris, e aí eu não estou falando necessariamente do pagamento, da regulação do sinistro e pagamento do benefício, mas de vida útil, é trocar um beneficiário, enfim, fazer o dia a dia de uma apólice. A gente tem vários elementos hoje, amigo corretor e franqueado que está nos ouvindo, de autosserviço. Então a gente coloca uma série desses itens na mão ali do cliente para que ele possa fazer, facilitando um pouco o dia a dia do corretor. Além disso, gente, tem toda uma questão, né, Boris? Porque como o corretor, e principalmente o franqueado, ele fala muito isso, né, Boris? Que ele se torna o primeiro e talvez o único grande ponto de contato ali com a franqueadora, com a seguradora. Se o amigo corretor, se o franqueado quiser optar por tocar, isso também tem toda uma estrutura de back-office para aquela franqueada, para aquela corretora.
E aí eu preciso dizer que nós nascemos lá na Prudential, pessoal, para pagar benefício. Eu sei que eu tenho que usar a palavra sinistro, mas a gente prefere falar que nós pagamos benefício. Boris, hoje o tempo médio de pagamento de benefício da Prudential, quando a gente fala de toda a documentação entregue na seguradora protocolada, é de 3 dias úteis. A gente sabe e respeita, claro que existem algumas situações que a gente vai precisar mais e respeita os prazos legais, mas a gente entende que isso é um diferencial enorme para o corretor, porque lá na ponta ele está representando alguém, ele está falando em nome de um cliente, ele está falando em nome de uma família que pode estar num momento muito delicado, e aí é o nosso papel social, Boris, apoiar esse empresário, apoiar essa empresária nesse momento que ele vai estar ali na linha de frente com o cliente dele. Eu vou voltar daqui a pouco com essa questão da venda, queimar a venda, analisar melhor o perfil do cliente antes de fazer a oferta, mas antes eu quero passar para a Camila, que nós temos mais perguntas aí. E, pessoal, aproveitem o Luiz aqui e terem suas dúvidas. Vamos lá, Camila. Sim, Boris, Luiz, o pessoal está gostando do bate-papo, tá? Acho que eles estão um pouquinho tímidos, mas logo, logo eles vão trazer mais perguntas aqui para vocês. Boris, só reforçando, a corretora que elogiou aqui o bate-papo, fez questão de mencionar isso, é a Sueli Margarida. Ela deixou o nome dela aqui para você também poder saudá-la. E antes de voltar para você, só quero já deixar a pergunta para o Luiz, né, que o Roberto Lopes, né, na nossa comissão, ele quer saber quais as diferenças dos produtos totais resgatáveis da Prudential com relação ao mercado. Primeiro, agradeço e aí, obrigado pela audiência. Venha um dia assistir aqui o programa ao vivo, você vai gostar também. Vamos lá. Legal. O Roberto é o nosso coordenador da comissão, que já me mandou aqui no WhatsApp, ele é rápido. Não, ele mandou a pergunta lá pelo canal oficial, mas ele já disse que vai te convidar para vir numa reunião da comissão, e ele sabe disso. Mas esse diferencial dos produtos... Os dotais, né? Ele perguntou. Então, Roberto e pessoal que está ouvindo, hoje a gente tem só uma base legada de dotais, né, Boris? A gente tirou esse produto da prateleira e está honrando, naturalmente, com aqueles segurados que compraram lá atrás. Então, para quem manteve as apólices, a gente oferece, obviamente, cobertura. Mas hoje foi um produto que a gente decidiu tirar ele um pouquinho para justamente refazê-lo e colocar novamente. Hoje o que a gente tem, assim, digamos, nessa linha de resgatáveis, Boris, embora eu prefira falar de coberturas vitalícias, é o vida inteira. Então, ele, sem dúvida, é o carro-chefe. É um produto que oferece para o franqueado, oferece para o corretor a possibilidade de trabalhar outros tipos de necessidade, inclusive necessidades de sucessão, né, Boris? A gente precisa falar disso hoje no Brasil. Graças a Deus, aliás, né, a gente está tendo aí vários empresárias prósperas em vários segmentos, e aí à luz da reforma tributária, cada vez mais a gente tem que pensar em instrumentos de transmissão de patrimônio. Nesse sentido, o seguro de vida inteira da Prudential, modestamente falando, pode ser uma das melhores opções que a gente tem aí no mercado. E aí, claro, o amigo corretor, o franqueado, vai precisar conhecer um pouquinho mais do produto, é uma venda um pouco mais técnica, né, Boris? Mas a gente está lá à disposição também para ajudar nesse tipo de comercialização. E é claro que se a gente já tivesse as condições favoráveis, né, de impostos ou não impostos, que é o caso do Universal Life, a gente teria aí hoje uma opção de produtos muito melhores ainda do que estão. Traduzindo, quer dizer, o governo entende que se você fizer um Prev Saúde ou mesmo uma previdência com uma capitalização, essa capitalização e o ganho dessa capitalização, o governo entende que tem que ser taxado, quando na verdade nós estamos aliviando o papel do governo, que aliás o seguro de vida ou de acidentes pessoais ou o DIT tem aí uma contribuição indireta muito grande para não onerar tanto ao governo, mas a gente é persistente, é otimista e a gente vai acreditar que isso vai sair. Eu ouço muita conversa, né? As pessoas me perguntam, pelo tempo, né? Pela idade, como não queimar uma venda, né? Quer dizer, um corretor que está franqueado lá com você, ele não tinha oferecido até hoje o seguro e ele quer oferecer. Ainda tem um certo bloqueio. A gente já falou também que as coberturas em vida podem ajudar a furar esse bloqueio, mas aí eu quero fazer a oferta. Eu não quero entrar com um seguro muito alto,
que vai assustar o prospect, mas também não quero fazer um pequenininho que ele vai fazer e a gente só sabe para me ajudar, né, Boris? para te prestigiar. Né? Olhar, estudar essa proposta, fazer algumas simulações antes. Olha no teu computador o que esse cara tem, o tipo de moradia que ele tem, os bens que ele tem. Enfim, isso ajuda. É uma venda consultiva, na verdade, com todas as letras maiúsculas, mas esse estudo prévio, ele é fundamental para não estragar uma venda? Ele não só é fundamental, mas ele é a razão da venda, eu diria, viu, Boris? Porque sem esse estudo preliminar, gente, você, o corretor, e aí o franqueado, então nem se fala, né, gente? Você vai perder os diferenciais que eu acho que a gente pode oferecer, não só como franqueado, mas você que está nos assistindo aí como corretor. Então, esse trabalho de bastidores, Boris, talvez em outros produtos, em outras coberturas, eu não tenho essa experiência toda que você tem, mas eu imagino que ele seja importante também em outras coberturas, mas no caso do Vida, eu posso falar com tranquilidade, ele é condição sine qua non para a venda acontecer. Porque através desse estudo, e aí a gente trabalha muito isso com os franqueados, Boris, é que a gente vai descobrir as verdadeiras oportunidades, não só para quebrar a barreira, mas fundamentalmente para a gente oferecer o produto certo para aquela pessoa, para aquela família ou para aquela empresa. Porque pior do que, às vezes, você não ter o seguro, Boris, é ter um seguro errado para aquela necessidade. Então, esse ponto eu acho que é fundamental para acessar, mas para garantia de manutenção daquela pólice e de satisfação do cliente no longo prazo. E esse é o diferencial do corretor, na minha opinião. E é gozado, né, Luiz? Não uma nem duas, mas muitas vezes o nosso segurado, ele comprou goela abaixo, para falar português, claro, um seguro no banco, e aí ele fala para você, mas eu já tenho um seguro. Ele nem lembra o capital e nem sabe que ele não tem essas coberturas em vida também. Quer dizer, quando você tem e você depois fala com ele constantemente, lembra do seguro, eu vi que você ganhou mais um filho, né, porque você tem o seguro-saúde e tal, vamos aumentar a cobertura? Ou naquela análise, bom, já tem os filhos criados, não vamos se preocupar tanto com essa cobertura, por isso que eu pedi para você realmente falar sobre essa venda consultiva completa. E aí, esse ponto que o Boris trouxe, pessoal, é um elemento também fundamental, porque a gente começa trazendo essas informações ali no momento inicial do relacionamento. No caso da Prudential, pessoal, a gente oferece para o amigo corretor e para o franqueado, principalmente, sistemas onde ele vai armazenar essas informações que são colhidas num primeiro contato. Só que a venda ela aconteceu e ela precisa ser alimentada continuamente. Então hoje, pessoal, aí passando um dado de franquia para vocês aqui, a gente fala muito com a rede hoje, Boris, que para que você mantenha aquele cliente próximo, ativo, são necessários no mínimo 7 contatos ao ano. Aí você vai dizer aí, fala, pô Luiz, mas eu não estou dando conta nem da minha estrutura aqui, como é que eu vou fazer 7 contatos com o meu cliente, com o meu segurado por ano? Não são contatos muito complexos, né, pessoal? A gente fala muito isso para a rede. Às vezes um posicionamento em mídia social, lembrando de uma data especial, uma parabenização no momento do aniversário, uma felicitação pelo nascimento de um filho ou alguma outra ocorrência, já conta aí dentro desse ponto de relacionamento. E a cada ponto desses contatos, pessoal, é importantíssimo para que sejam trazidas para dentro desse sistema, para dentro dessa memória eletrônica aí do corretor, elementos novos daquela família, daquela pessoa, daquela empresa. Isso vai ajudar o franqueado, vai ajudar o corretor a trabalhar novas vendas. Porque a gente aqui, como seguradora e como franqueadora, está criando novos produtos para novas necessidades. Mas esses produtos só vão ser de fato aproveitados se o corretor, se o franqueado lá na ponta, de fato conhecer e tiver relacionamento com o cliente dele, a ponto aí de conseguir encontrar as oportunidades para essas novas coberturas que estão sendo oferecidas a cada ano, né, Boris? A gente é muito dinâmico aí nos últimos anos em criação de novas coberturas. Porque os ciclos da vida, eles vão mudando e a gente também tem que estar acompanhando isso, tá bom? Sem dúvida. Camila, a gente tem mais uma pergunta, pelo que eu estou sabendo aqui, vamos lá. Sim, vamos lá. O José Fernando de Souza, ele quer saber quais são os critérios para ser um franqueado. Tem limite de franqueado por cidade ou região?
Boa pergunta. Excelente pergunta, José. Obrigado aí pela pergunta. Eu não sei responder. A gente tem alguns critérios que dizem respeito à capacidade de investimento daquele franqueado e também algumas questões pessoais mesmo, algumas características, como o interesse por performar, o foco ali no desenvolvimento pessoal. Então isso a gente tem algumas informações lá no prudential.com.br/seja um franqueado, ou é só clicar no link lá do Seja um Franqueado, a gente descreve e apresenta um pouco a oportunidade, com mais detalhes através de alguns vídeos, e posteriormente a Master Franquia vai entrar em contato e detalhar um pouco melhor todo esse processo. Sobre a questão do limite geográfico ali para corretoras de uma região, a gente não trabalha com essa questão, sabe, Boris? Porque a gente acredita muito que todos os nossos franqueados eles vão desenvolver a atividade deles através da base de relacionamento pessoal, num primeiro momento, e posteriormente através das recomendações que o bom serviço, que o bom atendimento vão render para aquele corretor franqueado. Como hoje a gente desenvolveu uma série de ferramentas que permitem o atendimento à distância, o atendimento remoto aí por força da pandemia, virtualmente tem um CPF, pode ser um segurado e aí ele pode estar em qualquer município do Brasil, né, Boris? Então não tem um limite de atuação geográfica. A gente hoje está presente com clientes em todos os estados brasileiros e a gente oferece para o franqueado 39 pontos de apoio espalhados aqui em alguns estados do Brasil. Então, dando alguns exemplos, gente, a gente tem lá escritórios em Curitiba, em Porto Alegre, aqui em São Paulo são vários escritórios, que a gente no Nordeste, Recife, Fortaleza, Bahia, ali em Salvador, e aí agora mais recentemente em Feira de Santana. Então a gente tem toda essa estrutura, Boris, justamente que o franqueado pode usar não só para receber o cliente dele eventualmente no atendimento presencial, mas para fazer dali a base dele para que ele realize os atendimentos. Então, onde tem CPF, tem que ter proteção, Boris. Legal. É claro, Luiz, que toda essa tecnologia embarcada, ela promove aí um monte de benefícios, né? Mas tem um que eu acho super importante, que eu quero te perguntar, que eu acho que muita gente quer saber. Eu estou vendendo para você. Aí eu estou lá na conversa e eu percebo que eu não fui feliz na escolha do que eu te ofereci. Ofereci um capital muito baixo ou um produto que eu imaginava diferente e tal. Na hora, no meu laptop lá, eu consigo fazer uma correção de curso, eu consigo ligar o meu Waze lá e achar o melhor caminho. Eu chego lá, você me fala que ontem nasceram os teus gêmeos, né? Aí fica aquela, né? Vamos mudar a estratégia. Eu coloquei aqui um capital de 200 mil para esse cara, agora ele tem 2 filhos para criar. Você consegue, na hora de abrir ou durante a conversa, fazer uma nova simulação, uma correção de rota? Consegue, Boris. E de maneira fácil, com tecnologia? Sim, não é nada assim da NASA, não, gente. Sim. Então, acho que esses elementos que o Boris está trazendo para a conversa refletem muito a experiência dele, né, com o dia a dia da gente aqui como corretor, né, pessoal? E sim, é super possível que num momento ali, eu comecei a fazer o fechamento, comecei a entender ali que, puxa vida, trouxe algum elemento novo para a conversa. Opa, vou ter que mudar de rota. Claro que o corretor vai ter que ter ali, né, pessoal, ali um pouquinho de jogo de cintura, mas é perfeitamente possível que ele abra o sistema de cotação da Prudential. Em alguns casos, gente, a gente percebe até alguns corretores que aí, claro, com um grau de familiaridade maior, ele chama o cliente para esse desenvolvimento também. Então, por vezes, o próprio cliente pode auxiliar nesse momento, trazendo informações que vão ajudar na modelagem final do produto. Esse tipo de situação, Boris, é interessantíssimo e acho que reflete o mundo dinâmico que a gente está vivendo hoje, né? Porque às vezes é uma informação que num primeiro momento talvez o cliente não tenha se sentido tão à vontade para passar, e aí na medida que o relacionamento foi progredindo, ele ganhou confiança. Então tudo isso ali a gente entende que faz parte do dia a dia, a gente entende que está ali no jogo ali do corretor ou mesmo do franqueado, isso é parte indissociável do processo de comercialização, né, gente? Então estamos lá para suportar nessas horas também. Jogo de cintura, hein, Boris? Legal, eu vou querer saber os investimentos dessa tecnologia, se não param, né? Porque a tecnologia não para, mas antes eu tenho que prestigiar. Eu acho que você está indo bem, porque nós temos mais uma pergunta também dos nossos internautas. Então, Camila, vamos ver o que vem por aí. Boris, o Rômulo Matos trouxe uma pergunta aqui para o Luiz, que eu particularmente fiquei até bastante curiosa. Ele quer saber, Luiz,
se você hoje estivesse atuando como corretor, compraria uma franquia da Prudential? Opa. E aí ele também deixa aqui para você dividir qual que é o canal dos interessados que podem acessar para entrar no processo de aquisição da franquia. Nossa equipe deixou aqui nos comentários no chat o site da Prudential para vocês conhecerem mais, mas eu vou deixar aqui também, claro, para o Luiz comentar mais sobre esse posicionamento. Comprarias? Você pediu pimenta, né, Boris? Os caras estão querendo, você capricha, viu, né? A dose tá boa, mas bacana. Obrigado aí pela pergunta, porque... Como mesmo o nome do... Ok. Rômulo, obrigado aí pela pergunta. E compraria, gente, não tem como falar. Assim, eu acho que, fundamentalmente, eu não deixei de ser corretor. Então, eu acho que é um prazer ter começado a minha trajetória nesse mundo maravilhoso do seguro, por esse caminho. Eu tenho muito orgulho de contar essa parte da minha trajetória. Foram 5 bons anos que, de certa forma, me prepararam, talvez, para desenvolver o que eu venho fazendo, acho que modestamente, com alguma qualidade hoje dentro da corretora, dentro da franqueadora. Então, acho que esse passado, Boris, sem dúvida, tem muito a ver com o que eu construí dentro hoje da estrutura da franqueadora, mas tem a ver com o meu futuro também. Então, sem dúvida, hoje, se alguma coisa acontecesse, compraria de novo uma franquia e começaria a operar na rede, fundamentalmente, Boris, por causa desse suporte. Então, eu acho que tem um elemento caro aqui para todo franqueado, que é o fato de você não estar sozinho, né, gente? Que eu acho que é um pouco do papel que o Syncor oferece para o mercado, né, claro. Boris? Claro que a gente tem que ter esse espírito empreendedor, tem que ter essa veia voltada para o bom atendimento do cliente ali na ponta, para a solução, né, gente? Mas não dá para acreditar que a gente vai vencer uma guerra lutando sozinho. Então, acho que você está aliado a uma franqueadora, que foi a pergunta que me foi feita, ou a uma entidade como o Syncor, é fundamental para a gente ganhar escala, ganhar musculatura para fazer esse atendimento. E sobre o canal, o pessoal já deixou fixado aí no chat, Camila contou pra gente, mas só repassando, prudential.com.br, né, gente? Aí você vai ter acesso a todas as informações aí da seguradora, os nossos produtos, portfólio completo lá que você precisa saber, os locais onde a gente está, e aí lá em cima tem um linkzinho, seja um franqueado, e aí você tem informações mais específicas acerca do nosso negócio enquanto franquia, alguns vídeos explicativos, como eu falei, e um formulário para que, se você está interessado, aí está nos ouvindo, está interessado em conhecer mais, preenche teus dados lá no formulário, vai ser um prazer colocar você em contato com uma das master franquias que estão auxiliando a gente no crescimento aí. O Alexandre Camilo, meu grande amigo e antecessor, ele sempre falava assim que o corretor, às vezes, ele investe numa franquia de uma Cacau Show, vamos fazer uma propaganda, ou outra qualquer. Por que não investir numa que você já tem aí um conhecimento que você vai ganhar anos aí de desenvolvimento? Acho que isso reflete bem a boa pergunta aí do Rômulo. Mas a gente estava falando um pouco de investimentos em tecnologia. Continua investindo bastante, as novidades são corriqueiras, digamos assim, quer dizer, não para as novidades tecnológicas para facilitar esse franqueado? Tem que ser, né, gente? Hoje a gente está vivendo, eu costumo dizer em alguns fóruns que eu participo, Boris, que hoje a gente está vivendo, né, pessoal, o mundo do E. Né? No passado, a gente talvez escolhesse assim, né? Ou eu uso a tecnologia ou eu não uso, ou eu atendo no digital ou eu atendo no presencial, e eu costumo dizer em alguns fóruns que eu participo, Boris e pessoal aí que está nos assistindo, que hoje a gente está vivendo o mundo do E. Então não tem ou, tem E. Você tem que usar a tecnologia, você tem que estar no presencial e no virtual, você tem que oferecer o atendimento presencial, o olho no olho, com tecnologia e tecnologia, então não tem como, Boris. A gente anunciou há 2 anos atrás um investimento no quinquênio aí de mais de R$1 bilhão em desenvolvimento de ferramentas tecnológicas aqui no Brasil, gente. Nós ainda estamos dentro desse período que foi feito o anúncio há 2 anos atrás, como eu falei, Boris, e aí a gente está falando não só de preparação dos ambientes, né, gente, internos, a gente tem uma preocupação muito grande atualmente com segurança de dados, questões de LGPD, isso é um alerta aí também para os amigos que estão nos assistindo aí, que estão tendo a oportunidade. Hoje, a matéria-prima de uma seguradora, de uma franqueadora ou da sua corretora aí que está nos assistindo
são os dados dos clientes, então a gente fez um grande investimento, Boris, do ponto de vista de infraestrutura de segurança da informação. Tem uma série de certificados que a Prudential tem com muito orgulho, que mostram essa nossa preocupação com o dado do cliente que está lá na outra ponta, e fora isso, toda uma questão de evolução nessas ferramentas de atendimento, como eu falei, Boris, em sistemas de cotação, em sistemas para ajudar o corretor ali na escolha, na seleção dos melhores produtos, e também, gente, alguns sistemas ali de suporte para comercialização. Daqui a pouquinho a gente vai ter novidade para os clientes Prudential, que é o app. Então o cliente vai ter o app ali para que ele possa, já está em curso no mercado, alguns dos nossos clientes já estão fazendo uso disso. E é como eu falei, Boris, aqui eu estou não só atendendo o cliente com o primeiro contato, Boris, mas a gente está entregando para o corretor o autosserviço. Isso tira um pouquinho daquela responsabilidade back-office do franqueado ou do corretor parceiro e coloca na mão do cliente. Hoje a gente está cada vez mais autônomo, né, gente, como cliente que somos, então a gente coloca ali um pouco dessas atividades. E é uma exigência, né? Todo mundo quer a informação na hora, ninguém tem mais paciência. Espera aí que eu vou ver, não tem espera aí que eu vou ver, né? Ô Boris, isso que você falou é fundamental, gente, porque o nosso cliente de seguros, seja da Prudential, o teu cliente aí, corretor que está nos assistindo, corretora que está nos assistindo, ele não vai comparar a gente só com a experiência de compra dele de seguro, né, pessoal? Ele vai comparar a gente com a experiência de compra dele de uma comida rápida aí do aplicativo que ele tem instalado no celular. E essa interação no aplicativo ela é imediata. Então, olha, o responsável pela entrega chegou no restaurante. A sua comida está sendo preparada. Então não dá mais, Boris, para você protocolar uma solicitação e falar, daqui a 3 dias eu te digo como é que está andando. Esse mundo não existe mais hoje, né, Boris? A gente está ficando um pouquinho mais ansioso, né? Também. Dentro do nosso ritmo, da nossa sociedade, nós temos mais uma pergunta também Bora com a Camila. lá. Vamos ver, Camila, o que tem aí. Boris, só reforçar mais um pouquinho aqui, agradecer novamente aí a audiência de todo mundo que está nos acompanhando. Daqui a pouco tem sorteio de uma inscrição para o Conec. Né? Daqui a pouco a gente pode soltar o vídeo do Conec para dar uma animada. O que você acha, Boris? Faça a pergunta, depois da resposta eu devolvo para você. Tá bom, aqui a gente deixar. Combina assim mesmo, né? Então, depois a gente dá uma olhada no vídeo do Conec, claro, lembrando, também sei que você vai lembrar, que esse preço que está em vigor é só até o final do mês, que é o mesmo preço do congresso anterior, hein? Isso é uma concessão bastante importante para você aproveitar, sócio do Sincor. Mas vamos lá para a pergunta, cara. Exatamente. Bom, a pergunta é do Ernesto Jesus Filho. Ele quer saber qual que é o canal, ele quer vender pela Prudential, mas ele não quer comprar uma franquia hoje. Qual o canal para ele fazer essa solução? Por favor. Boa pergunta, Ernesto. Obrigado aí pela audiência e pela pergunta. No mesmo site, prudential.com.br, tem lá o Seja um Franqueado, mas também tem o Seja um Corretor. Então, se o Ernesto quiser conhecer um pouco mais, é ali na parte superior do site também, só clicar ali, ele faz um formulário semelhante e aí isso vai ser direcionado lá para a nossa área que trabalha justamente com os Ernestos e todas as pessoas que estão nos ouvindo aí, para que a gente se torne aí um fornecedor da tua empresa a serviço dos teus clientes. Agora, se o Ernesto é corretor, ele tem a opção de se cadastrar direto na companhia, mas ele olhou lá, ele descobriu que o Zezinho, amigo dele, tem uma franquia e ele prefere ser atendido por uma franquia. Ele consegue esse canal ou não? Boris, não é muito usual, né? Na verdade, o que a gente tem em alguns casos, como você perguntou, são parcerias entre franqueados, Prudential e, eventualmente, algum outro tipo de negócio, incluindo corretores. Então, se o Ernesto ou quem está nos ouvindo tem um conhecido, aí é uma questão de negociação ali entre os empresários. Legal, né? mas tem essa, tem não essa é tão possibilidade. usual quanto eu estou colocando, mas tem essa... Tem essa possibilidade, o franqueado pode, eventualmente, ali estabelecer uma parceria de um indicador-chave, por exemplo, alguém ali que é importante para a indicação, aí uma negociação entre eles como empresários. As partes, tá bom. Luiz, antes da gente ir para o sorteio, nós estamos, claro, outubro, o mês do corretor de seguros, eu queria que você desse uma saudação aí, uma motivação aí para o corretor de seguros desse mês que a gente comemora o nosso dia. Dia 12 chegando, né, pessoal? Chegando. É isso aí. Gente, primeiro de tudo, assim, eu acho que antes da mensagem, assim, enfim, sobre a felicitação do dia, tem que ter um agradecimento, né? Eu acho que o trabalho que cada um de vocês que estão nos assistindo aí, que estão nos ouvindo, sejam corretores, franqueados, trabalham em um segmento ou outro, é fundamental
para o desenvolvimento de uma nação que se pretende realmente de primeiro mundo. Se não fosse por você, amigo corretor, se não fosse por você, amiga corretora, franqueado ou franqueada que está nos ouvindo aí do outro lado, certamente a gente não conseguiria chegar onde a gente chegou. E aí acredito que eu posso modestamente falar em nome de vários outros amigos aí, seguradoras que são vocês aí na ponta que vão lá ajudar a gente a explicar os nossos produtos, a colocar as nossas soluções, a fazer com que o cliente realmente desperte para a necessidade de planejamento prévio, justamente se preparando aí para as eventualidades que a vida tem, né? Entre várias outras eventualidades, né, que a gente pode viver no nosso dia a dia. Então, antes de qualquer coisa, muito obrigado. Eu sei que não é fácil estar aí no dia a dia, levando não, tomando chuva, andando debaixo de sol a sol, mas tenha certeza que o que você está fazendo realmente tem a capacidade de mudar a sociedade brasileira, não só através da proteção, que eventualmente a gente não vai conseguir proteger todo mundo, mas fundamentalmente através da conscientização. Nós, brasileiros, como povo, a gente precisa entender que é parte do nosso desenvolvimento pensar no longo prazo. E você, amigo que está ouvindo a gente, você, amiga que está ouvindo a gente, desempenha um papel fundamental nesse processo de pensar no longo prazo. Então, obrigado pelo que você está fazendo, parabéns pelo seu dia, pelo nosso dia, né, Boris? E vamos que a gente só está começando, gente. Eu acho que esse é o principal. O melhor sempre está por vir. É nisso que eu acredito, Boris. Com a ajuda de todo mundo aí. Luiz, também antes de ir para o sorteio, eu quero agradecer a tua vinda aqui, da Prudential aqui. É uma aproximação que a gente vê com muito bons olhos, né? E você ter escolhido o Syncor para dar o recado para os corretores, para os futuros franqueados. Obrigado mesmo pela tua vinda até aqui. Prazer, Boris. Legal. Prazer estar aqui com vocês. Seja o primeiro de muitos. Estou à disposição, Boris. Vamos lá. Só chamar que a gente vem. A gente vai parando por aqui, agradecendo a vocês aqui pela audiência, pelo prestígio de sempre. É muito importante esse canal aqui de conversa com vocês, corretores, agilizando informações, oportunidades. Claro, a decisão sempre é de vocês, sem dúvida nenhuma, e a gente cumpre o nosso papel de trazer você mais próximo à sua casa, que é o Syncor São Paulo, ok? Agora nós vamos olhar para aquela câmera comum, vamos dar um tchauzinho para todo mundo. Tchau, pessoal. Obrigado, até a próxima. Obrigado pela oportunidade aí. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.